algumas pessoas se destacam pela iniciativa, pela fibra, pela capacidade de empreender, criar uma empresa e se expandir. São empreendedores e empresários que constroem negócios, empregam muitas pessoas, produzem bens de utilidade e contribuem para o crescimento da economia de um país. No Brasil, o empreendedor marcante por sua imagem e atuação, que se destacou ainda durante a época do Império, é o Barão de Mauá, tanto do ponto de vista empresarial como pelo pioneirismo no processo de internacionalização. Muitas empresas no Brasil não seguiram adiante, outras, poucas, cresceram mais do que seus fundadores e se tornaram maiores do que eles. Qual o segredo para essa permanência e sucesso? Se o fundador é mortal, como a empresa pode se tornar imortal? A empresa familiar no Brasil é o tema de hoje. Está no ar Empreendedor, série sustentável. Para falar sobre a empresa familiar, eu recebo hoje Renato Benhoft, consultor e autor do livro Empresas Brasileiras Centenárias. Renato, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos começar pegando justamente o ponto da abertura, que a gente estava falando sobre o Barão de Mauá, né? Sim. Barão de Mauá do século XIX, né? A gente pode dizer que ele foi um empreendedor mesmo? Com certeza, ele foi um grande pioneiro. Irineu Evangelista de Souza. Dá para dizer que ele tem as características do empreendedor? Eu diria que um grande empreendedor, como você disse na introdução, inclusive já atuando de uma maneira multinacional, né? Tanto é que depois a instituição financeira que ele criou foi incorporada pelo governo e se tornou o Banco do Brasil, né? Quer dizer, ele realmente foi empreendedor, pioneiro, muito ousado, etc. Né? Mas, evidentemente, também viveu uma circunstância em que a sua própria obra também desapareceu e ficou o registro, é um registro importante, mas é um dos tantos casos de empreendedor. Eu costumo dizer que nem todo empreendedor vira empresário. Tá. O Brasil é um país de muitos empreendedores. Quer dizer, tem a ideia, mas depois não administra. Ele cria, mas a diferença entre empreendedor e empresário é aquele que consegue entender que a criatura que ele criou se tornou maior que ele e ele se despreende da criatura, permite que a criatura ande. Tá. Então, o Brasil é um país de muitos empreendedores. Nós tivemos empreendedores, assim, Chateaubriand, tivemos vários, né? Mas que não conseguem entender que, em algum dado momento, a criatura tem que andar sozinha. Isso. Eu comparo um pouco com uma educação de filho. Você tem duas possibilidades. Ou educa filho para você, dá celular, controla, ou educa para o mundo. Né? O mundo está cheio de drogas, de problemas, mas eles terão que aprender a se defender. A empresa é uma entidade que, em algum momento, tem que ganhar autonomia, porque, senão, não tem sequência e continuidade. Né? Sucessão, na essência, não é morte, é continuidade. Né? Esse é um grande problema. A frase que você usa é importante. O fundador é mortal, mas a obra dele pode ser imortal. Tem que ter esse desapego, né? Tem que entender. É isso que vocês tratam no livro, né, Renato? Empresas Brasileiras Centenárias, é isso que está no livro, né? Exatamente. Foi esse o motivo do livro? Foi esse o mote? Foi. A razão básica é o seguinte: em primeiro lugar, valorizar a empresa familiar brasileira. Certo. Criar pelo menos uma referência nesse sentido. Nós temos pouquíssima bibliografia ou quase nada, e a visão, inclusive, é muito crítica, muitas vezes preconceituosa. Nós somos muito acostumados a achar que só tem empresa centenária, familiar importante, norte-americana, europeia. É verdade, mas estas empresas são empresas também de controle familiar, porque aqui nós estamos, quando falamos de família, por exemplo, a Ford é uma empresa familiar. Exato. A família tem 12% e controla. A Cargill, que é uma empresa que tem mais de 100 anos, está na quinta geração, é familiar, do ponto de vista de controle, né? E várias delas. Né? Agora, a grande questão é exatamente como você prepara a família para entender que o papel dela é um papel de acionista, é um papel muito mais no papel de controladores. Né? Dessas empresas que estão no seu livro, todas elas começaram de maneira familiar? Todas elas? Todas elas. O livro está baseado essencialmente em empresas que foram criadas sob o controle da família e estão por mais de 100 anos sob o controle da mesma família. Da mesma família. Essa foi exatamente a proposta. Não, porque nós temos no Brasil muitas empresas familiares de sucesso que trocaram de mão. Vamos dar um exemplo. Matilhão ultrapassou os 100 anos, mas ela foi vendida para a Coca-Cola.
Né? Então, quer dizer, a empresa continua, mas não é mais pertence à família. Eu conheço uma Santa Marina, certo. do grupo agora Saint-Gobain. Começou familiar. E ela continua sendo familiar lá na França, no controle. Isso mesmo. E é uma empresa com mais de 300 anos. Não, você tem todas essas empresas, o Carrefour e tal, né? A Moët Chandon, na França, né? Etc. Tal. Só para dar uma referência, e essa foi uma experiência muito interessante que nós tivemos, em 87 nós fizemos uma missão levando empresários brasileiros para visitar empresas familiares na Europa. Certo. E a experiência era sempre visitar as famílias para entender um pouco. E por que Europa e não os Estados Unidos? Porque nós não temos imigrantes americanos. Todos os nossos fundadores, na sua grande maioria, são imigrantes. Italianos, alemães, judeus, árabes, etc. Né? Agora temos um fluxo grande aí depois tivemos japoneses no pós-guerra, temos hoje chineses e coreanos que daqui a 30 anos vão estar vivendo esse processo. E aí foi Não, só queria te interromper um pouquinho. O que você vê nisso? Por que será que a maioria das empresas familiares vem de imigrantes? É uma pergunta muito Porque interessante. Porque você falou dos japoneses, né? Quantas empresas eles fundaram no Brasil, né? E continuam em atividade? É que o imigrante, mesmo internamente, se você olhar as empresas que estão em Goiás, Mato Grosso, é de gaúchos que deslocaram-se para lá. É muito difícil alguém ser empreendedor no seu país, no seu pedaço. Porque o medo do fracasso, quer dizer, a família e a comunidade são inibidoras do espírito empreendedor. Né? A tendência é muito grande de dizer, filhinho, faz concurso para o Banco do Brasil. E a própria universidade, você que é na universidade, ela educa para o emprego, não educa para empreender. Então, por que imigrantes? Porque o imigrante, quando vem para cá, ele não tem nada a perder, ele está começando do zero. A grande maioria, no Brasil ainda, a grande maioria de origem é italiana. Né? Mas eu quero só contar essa história porque ela é muito representativa. Nós fomos visitar uma empresa em Biella, na região do Piemonte, é um banco regional italiano, chama-se Banca Sella, da família Sella. Está na 14ª geração. Não é a empresa familiar mais antiga, tem empresas familiares muito mais antigas. E aí nós chegamos lá, fomos conversar com a família e tem um historiador da família, 14 gerações. Claro, né? Tem um museu da família. Óbvio. Aí eu perguntei para o historiador, me conte como é que vocês conseguiram preservar, chegar a 14 gerações. É religião? Ele disse, nós somos católicos, mas não é isso. E aí ele usou uma frase que eu costumo dizer que valeu a viagem. Ele disse assim, na nossa família há mortos que estão vivos e vivos que estão mortos. O morto-vivo não me preocupa. Eu costumo dizer que o comandante Rolim é um morto-vivo. Muitas vezes as pessoas têm um acidente, tem um problema qualquer, Natan, as pessoas dizem, se o comandante estivesse vivo, não ia acontecer nada, mas ficou aquela imagem de uma grande forte, figura, né? De alguém que carismático, pessoas, empreendedor. Tal. O que preocupa é o herdeiro, ou seja, o morto-vivo. É aquele herdeiro para quem você pergunta assim, quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Eu disse, eu nunca tive que pensar nisso, porque quando eu ia trocar de carro, o papai trocava para mim, quando ia... Então... Ou aquela resposta horrorosa, né? Ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Quer dizer, o sonho é ganhar dinheiro, então tanto faz o negócio, a ideia é ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Por isso que eles trocam de dono, por isso que a empresa troca de dono. Exatamente. Porque o dinheiro fala mais alto. Né? Cadê o sonho nessas horas, né? Porque vem assim, olha, eu te ofereço, sei lá, quantos milhões para você vender a sua empresa. Vende, porque o que interessa é o dinheiro. Eu uma vez fiz uma palestra em Miami para investidores americanos, que agora estão entrando no Brasil fortemente. E eu lembro que tinha uma lista de empresas brasileiras familiares e algumas estavam assinaladas. Embaixo dizia assim, recomendamos aguardar um pouco mais porque tem perspectiva de conflito familiar, ou seja, nós vamos comprar mais barato. Há um dado de realidade brasileira que pesquisamos. 70% das empresas familiares que desaparecem no Brasil tem como causa principal conflitos familiares não resolvidos ou conflitos de sócios. Não são problemas de mercado, são problemas no grupo controlador. No seu livro, qual o exemplo a gente tem de empresa fundada por imigrante? Olha, a Gerdau é uma empresa fundada por um imigrante alemão. Né? Na origem... Na origem é. O grupo financeiro do Rio Sul-América é de uma família francesa espanhola. A Serra do Cachoeira tem uma origem portuguesa. Quer dizer, a Casa da Boia são de origem libanesa. Sabe? Então, é o grande... Acho que só a Ipioca que não é, né? Que é brasileira mesmo, né? A Ipioca, ela é brasileira, mas entendo que lá na origem é portuguesa.
Tá. Bom, mas aí também todos são, né? Sim, sim. Lá atrás Sim, todos sim. são. É. É que casos mais relevantes, então, no seu livro, Gerdau, principalmente, né? Gerdau, principalmente, é Que um tem uma caso. ligação bem mais forte com os alemães, né? Renato, quais são as fases da construção do nosso empresariado, né, a partir da República? Porque nós tivemos, durante a República Velha, aquela questão do café Sim, com sim. leite e tal. Então, as indústrias tiveram que brigar muito, inclusive, né, para encontrar um espaço delas, né? Perfeito. Então, só para a gente lembrar aqui que a vocação natural do Brasil era agrícola. Então, para que ter indústria? A indústria atrapalhava, tirava a mão de obra do campo, etc. e tal, né? Como é que você acha que isso foi sendo construído a partir da República, a partir da crise do café de 29? Perfeito. Eu diria para você o seguinte, há dois grandes momentos, situando um pouco historicamente, de surgimento de empreendedores de vocação ou de visão empresária no Brasil. Certo. Uma é no período do Getúlio, quando, na realidade, você tem aí o fortalecimento a criação da Petrobras, da siderurgia, quer dizer, no sentido desse processo de expansão. O outro momento é do Juscelino, né? Mas, de qualquer maneira, digamos assim, a grande expansão começa no pós-guerra, entre a Primeira e Segunda, e principalmente depois na Segunda Guerra. Porque se nós pegarmos o fenômeno Juscelino, a indústria automobilística, por exemplo, foi um fenômeno interessante, porque não só ampliou as fronteiras do Brasil, internas do Brasil, como também a indústria automobilística criou, ao redor do deslocamento, veio a rodovia, veio o supermercado, vieram as cidades, veio a vida urbana, etc. Tal. Então, são momentos assim. Depois, o momento em que houve uma certa retração, o regime militar, por exemplo, foi muito mais estatizante, né? Mas logo em seguida vem, outra vez, um processo de privatizações, etc. Como é que você coloca, Renata, a questão do ambiente para negócios todas essas fases que nós tivemos do aumento do empresariado, das empresas nacionais surgindo, né? Como é que você coloca o fator mercado? Você consegue dividir isso em períodos que foram mais fáceis, mas não tão fáceis, com mais ajuda do governo, com menos? Eu diria que ao longo de, pelo menos até a fase do Juscelino, um pouco, sempre foi uma forte dependência do governo, de políticas, digamos assim, do governo. Tanto é que o próprio surgimento do BNDES, etc., tal, e dos movimentos regionais de captação, de estímulos, de incentivos fiscais, foram muito sempre nesta linha de estimular. Tanto é que as empresas nacionais começam a se internacionalizar só num processo relativamente recente, porque eram empresas que viviam muito em função ou de um mercado fechado, fechado para importação e fechado, digamos, por exemplo, você tem no mundo da informática, por muito tempo foi um mercado fechado, e muitos outros segmentos foi um mercado ultra fechado. Não eram empresas que sequer exportavam e muito menos tinham presença internacional. Isso começa já no século XX, né, já bem à frente da metade do século XX, esse processo de internacionalização. E aí tem uma frase que eu gosto de usar, que não é minha, é de um consultor espanhol, que diz assim, não basta internacionalizar a empresa, você tem que internacionalizar a família. Ah, é verdade. Entendeu? Porque não é uma questão de conquistar mercados. A família tem que ter uma mentalidade de internacionalização. Então, se transportamos isso para a realidade, né, os herdeiros, a segunda, a terceira geração, não é ir para fora como turista, tem que estudar lá fora, tem que se globalizar, porque é isto que vai levar... Quebrar preconceitos. Exatamente. Né? Renato, a gente vai precisar encerrar esse primeiro bloco agora. Certo. Ok? O Empreendedor Série Sustentável vai para um rápido intervalo e volta já. Este é o programa Empreendedor, Série Sustentável, e o convidado de hoje é Renato Benhoft. Renato, para continuar então a nossa questão lá com relação à estabilidade econômica, né, como é que isso influencia a geração de negócios ou a perenidade das empresas, né? Você consegue ver um divisor de águas a partir do Plano Real para as empresas? Você acha que a partir do Plano Real as empresas têm uma chance maior de se tornar centenárias, bicentenárias? Eu não poderia afirmar categoricamente que ela tem
digamos, possibilidade de ter vida mais longa. Eu entendo que o Plano Real e a estabilidade econômica gerou oportunidades de negócios. Tanto é que o mercado se ampliou, o mercado interno se ampliou, o Brasil se posicionou como um país, digamos, um país com uma visão internacional, né? Ele é um player interessado também. A gente costuma brincar que o Brasil fica um pouco mais normal, né? Estava muito fora da curva, né? Exatamente, exatamente. E nós que estamos aqui dentro, a gente fala que agora está uma maravilha. Na verdade, nós viramos mais ou menos normais, né? Exatamente. Porque aquela inflação e aquela falta de tanto controle, é que você tinha muito mais empresário que investia no mercado financeiro do que reinvestia no seu negócio. Né? Você sabe que até hoje, muito controlador de empresa acha uma pena não poder ganhar dinheiro no mercado financeiro? É evidente. Né? Porque eu já ouvi de empresário isso, que parece que perdeu um pouco a graça, sabe? Porque com juros mais baixos, né? Então o que sobra? A bolsa, mas esse é o normal, né? Mas era um jogo, eu diria que era um jogo. Né? Agora, o que de fato eu diria que se ampliou muito foi o mercado de empresas de serviços. A partir do real. A partir do real, exatamente. E o surgimento de novas empresas, novos empreendedores. Tanto é que temos aí uma série de empreendedores jovens que estão tendo muito sucesso. O alerta é que o risco existe. Né? Porque quando nós falamos de empresa familiar, é bom situar que nós temos que entender que existem dois tipos de empresa familiar. Existe a empresa unifamiliar, um fundador e seus descendentes. Você pega a Gerdau, Votorantim, empresas conhecidas, onde tem um fundador. Mas nós temos empresas multifamiliares, onde na primeira geração os sócios não têm vínculo entre si. Vou dar um exemplo, Natura, por exemplo, é uma empresa assim. Entendi. São e pessoas... no segmento de universidades, né? É muito comum. Professor de matemática junta com o professor de português, vamos fazer um cursinho, daqui a pouco vínculo numa universidade. Isso é multifamiliar. Isso é multifamiliar. Não existe vínculo, eles não são irmãos ou primos e tal. Se tornaram sócios porque se escolheram. O segmento de saúde hospitalar é a mesma coisa. Muito comum. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o processo de sucessão, de continuidade, é muito diferente quando você fala de uma empresa unifamiliar, que tem uma história, ou multi, onde você tem 3, 4 famílias, às vezes com culturas diferentes. Parece mais difícil na multifamiliar, Ele é mais delicado, porque a primeira geração se escolheu, né? Porque isso. Afinidades, né? Eletivas, né? E eu que chamo de sociedade do trabalho. Digamos, você e eu nos associamos, e você é um cara muito mais de perfil comercial, eu sou mais administrativo, etc. Tal. Então, nós nos complementamos. Esse é muito comum na primeira geração, na multifamiliar. A segunda geração em diante, o envolvimento é pelo capital, não é mais pelo trabalho. Claro. Então, esse é um detalhe importante. E é um detalhe importante por quê? Porque muitas vezes o fundador diz assim, fiz a empresa para vocês, para os filhos. Eu digo, bom, se você fez uma empresa para os filhos, faz uma ONG, porque a empresa faz para o mercado, né? O que o herdeiro herda? Essa é uma coisa que não é muitas vezes compreendida. O que o herdeiro herda é uma sociedade de sócios que não se escolheu. Nós não nos escolhemos como irmãos. Agora o patrimônio nos vincula como sócios. De repente eu adoro você como meu irmão, mas como sócio eu não te escolheria. Então, grande parte dos conflitos que acontecem a partir da segunda geração é que ao deixar de ser uma empresa de dono e ser uma empresa de sócios, o entendimento e, digamos, a profissionalização dessa sociedade, ela é fundamental para a continuidade. Mesmo numa família, né? Porque numa família, por exemplo, assim, você está com um primo que você se dá bem com ele. O fato de ter a segunda geração e também serem parentes, isso não quer dizer que eles vão se dar bem. Né? Eu costumo dizer, uma boa irmandade não garante uma boa sociedade. Não garante, não. Com certeza. Eu costumo dizer, quem acha casamento difícil não sabe o que é uma sociedade. Porque casamento tem uma série de fatores que ajudam, digamos, às vezes, superar certos conflitos, né? Sensualidade, sexualidade, perdão, etc. E tal. Sociedade é confiança, dinheiro e poder. Às vezes o cara diz assim, eu confio no meu sócio, desconfio. Acabou. Ou confio ou não confio. A sociedade é confiança. Confiança. Né? A relação é de confiança. Eu viajei, ao voltar, eu não vou primeiro examinar a contabilidade. O que você me disser está valendo. Tem que ser, né? Dinheiro, porque muitas vezes a relação com o dinheiro é uma coisa muito delicada, né? E poder, né? Porque poder no sentido de, assim, é uma coisa muito interessante isso na família. Eu me lembro uma vez eu recebi 4 irmãos e eu perguntei, quem é o presidente da empresa? Não tem presidente, são todos iguais. Digo, bom, e quando eu tenho um problema, o fulano de tal é mais jeitoso, então é jeitoso. Eu disse, põe no cartão de visita, jeitoso, porque presidente eles não aceitavam. Né? Então, nas estruturas familiares, na segunda geração, essas disputas de poder, essa dificuldade de legitimar uma nova liderança,
De colocar o rótulo, né? É complicado. Pesado, né? Você falou sobre empresários e empreendedores, né? Como é que você vê a diferença entre alguém que é um empresário e um que é um empreendedor? Você falou que tem gente que é bom para montar um negócio, agora para conduzir... Que diferença Na realidade, o empreendedor é uma pessoa que... Eu costumo conceituar empreendedor como... Empreendedor é aquele cara onde todo mundo vê problema, ele vê uma oportunidade. Olha só, eu também acho isso. Tá? Ele realmente, ele consegue transformar problema em oportunidade. Agora, ele é um sujeito intuitivo, ele faz muito, por exemplo, ele recruta pessoas muito em função de lealdade, de vínculos afetivos, emocionais, etc. Tem muita emoção envolvida nisso, né? Muita. A relação, uma herdeira uma vez disse assim, Renato, eu acho que meu pai gosta mais da empresa do que de mim. Eu digo, eu não tenho dúvida. Para fazer você, ele precisou da sua mãe. A empresa ele tem a sensação que foi ele que fez, sabe? O vínculo é visceral. Agora, exatamente, o empresário é aquele que consegue entender que aquilo que ele criou tem que andar, ultrapassar os seus limites da sua própria existência, etc. Tal. Então, aí é que reside, muitas vezes, um grande risco de... Daí vem um pouco o ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque, muitas vezes, o fundador constrói aquilo, faz já começam os conflitos na segunda geração, e a terceira, que já nasce bem acostumada com os confortos, termina destruindo, porque, na realidade, está havendo uma pulverização. Você sai de dono para sócios, e a cada geração há uma maior pulverização do poder acionário. Né? Sabe uma coisa que eu estava vendo, Renato, um trabalho legal nos Estados Unidos, que a geração dos netos costuma conduzir melhor o negócio do que a geração dos filhos. Porque não teve essa relação direta com o pai, sabe? Assim, nós fazemos... Alguns fatores, tipo assim, o filho, ele teve mais benesses, então assim, tinha mais, sabe, uma estrutura assim de dinheiro. O neto já nasce meio que descolado disso. Tem o dinheiro, mas não teve aquela coisa do início todo. A única coisa que eu tenho um pouco de receio nessas comparações é o seguinte. As empresas familiares nos Estados Unidos e no Brasil é igual. O que é diferente é a família, a cultura familiar. É verdade. A cultura americana, todos sabemos disso, é de os filhos saírem muito cedo de casa, etc. A cultura latina, nossa, é muito de proteger. Então, muitas vezes o filho não estuda, não fez nada, vou trabalhar na empresa do pai, aquela coisa toda. Então, já aí começa essa questão. O segundo aspecto é de que, ao ser filho de um pai brilhante, muitas vezes essas pessoas não encontram um sonho próprio, uma realização. Fica meio ofuscado, né? Fica meio na sombra. Ser filho de um pai brilhante não é fácil. Eu gosto de usar um exemplo, você me permitiu no início da entrevista isso. Valtinho Moreira Salles, herdeiro do Itaú Unibanco, né? Eu costumo dizer o seguinte, ele é cineasta. O presidente do banco é o irmão dele, o Pedro. Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais brilhante cineasta ele for, melhor acionista ele é. Por quê? Porque como ele tem brilho próprio, quando ele senta na reunião lá do conselho, ele não fica com inveja do Pedro, se foi na Ilha de Cara, se foi no programa do Jô Soares, sei lá, não apareceu na coluna social, porque ele tem brilho próprio. O grande problema na empresa familiar, na segunda, na terceira geração, não são aqueles que encontram a sua realização, são aqueles que não sabem o que fazer da sua vida, os frustrados, insatisfeitos. Porque ser filho de um pai brilhante é complicado. Há um ditado que diz, debaixo de uma grande árvore, às vezes nem grama cresce. É a sombra, né, que mata, né? A gente puxou no anúncio do nosso bloco agora a questão dos indicadores de sucesso das empresas. Perfeito. Você pode rapidamente dizer que indicadores são esses? Sim. Na pesquisa, alguns coincidiram, inclusive, com empresas familiares na Europa de mais de 200 anos. Tem questões muito interessantes. Uma delas, que aparece com bastante destaque, é que foram empresas que se mantiveram fiéis à sua origem. Vou dar um exemplo com a Gerdau. Ela começou com uma fábrica de pregos, ela é uma siderúrgica e continua com a vocação de siderurgia. Não inventou um banco, não fez uma transportadora, ou seja, ela ficou coerente com a sua vocação de origem. A Ipioca, a mesma coisa, no segmento de bebidas, né? A Sul América no segmento de finanças. Este é um fator realmente importante. Um segundo aspecto é o fundador ou o titular tratar do assunto sucessão em vida, não esperar desaparecer para depois o assunto ser encaminhado. O terceiro aspecto é ter clareza de que a transferência, você transfere a herança, mas junto com a herança tem que ir o legado, ou seja, a herança é um direito, né? Você é detentor dessa parcela do patrimônio. Agora, qual é a história que está por trás disso? Né? São empresas que têm conselhos de família para educar as famílias, principalmente educar
os herdeiros para o papel de acionista. Trabalhar na empresa é uma das alternativas, mas não pode ser a única. Exato. Na maioria dessas empresas aí, os herdeiros tiveram uma formação profissional fora da empresa da família. Esse é um outro aspecto importante. Então, só para destacar alguns desses aspectos que são extremamente relevantes e que fazem o diferencial e que são aprendizados muito úteis para quem está vivendo esse processo de transição da primeira para a segunda geração. Renato, deu para perceber que tem muito assunto ainda, né? A gente tocou só em alguns pontos ainda, né? Tem a questão também da relevância do mercado brasileiro, né? Do tamanho da renda do brasileiro, enfim, uma série de coisas. Mas nosso tempo acabou, Renato, eu agradeço a sua presença. Não, eu que agradeço a oportunidade, principalmente de falar para um público de universidade. Aproveitaria para estimular os estudantes, aqueles que estejam nos assistindo, que olhem a empresa nacional, a empresa familiar, como uma grande oportunidade de mercado. Exato. O Brasil, as empresas brasileiras vão crescer, precisam se internacionalizar e é uma grande área de oportunidade para os jovens, principalmente. Eu tenho um trabalho de pesquisa sobre o perfil do executivo não familiar na empresa familiar. É uma área de grandes oportunidades. Legal. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa Empreendedor de hoje entrevistou Renato Benhoft, consultor e autor do livro Empresas Brasileiras Centenárias. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema.